Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Guilherme. Como eu havia prometido, eu venho falar para vocês sobre o trabalho final, que está tendo bastante dúvidas. Eu montei esse pequeno texto para que fosse um norte para todos vocês, ok? Então, cada tópico vai ter basicamente um texto explicativo. Procurei colocar ele da forma mais direta possível para que não haja dúvidas ou que, se houver dúvidas, elas sejam as menores possíveis, ok? Então, nós temos o texto aqui, certo? Então, já no primeiro momento, ó, todo o texto deve estar com fonte Time News Roma, tamanho 12 e espaçamento simples e justificado. Por que eu coloquei dessa forma? Porque muitos textos que vocês estavam me enviando estavam sendo textos que estavam totalmente fora de justificação, com outras fontes, né? Então tinha lá Times New Roman, tinha Arial e tinha outras fontes. Claramente parece que de algumas fontes copiadas. Então é padronizado. Toda fonte Time News Roman, tamanho 12, espaçamento simples e tudo justificado, certo? Então lá, o título. O título, pessoal, você vai apresentar ele assim, ó, letras em negrito e letras maiúsculas. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, certo? Então letras em negrito, ou seja, escurecida como essas, e maiúsculas, ok? O título ele deve ser curto, objetivo e informar exatamente o conteúdo do trabalho. E não usar palavreado muito específico para que pessoas entendam do que trata seu trabalho. Lembre-se de que a maioria dos artigos não é sequer lida porque os leitores rejeitam a partir do título. Então, o título, pessoal, ele deve ser claro, objetivo e curto, geralmente, né? Então, acidente de Bhopal, uma análise de caso. Então, você deve ser claro, evitar um nome técnico, porque não sei se vocês já viram outros títulos de artigos. Quando o título do artigo já é muito difícil, a pessoa já acaba tendo dificuldade de entender do que fala o artigo e acaba não lendo. Então, colocar um título direto e específico, curto, objetivo, e informar exatamente aquilo que você está estudando. Então, qual a orientação que eu peço para vocês? Você coloca o título do acidente que você está analisando. Por exemplo, análise do acidente da P-36. Ponto. Entendeu? Esse é o título seu, curto, claro e objetivo. Abaixo, eu quero que todos coloquem um nome aqui, ó, porque veio muito trabalho sem o nome específico do aluno. Então, por favor, coloquem o nome completo, né? Então, Guilherme Fernando Soares de Araújo. Então, coloca o nome completo, que isso vai facilitar no momento da avaliação e depois, posteriormente, a nota, ok? Então, o resumo. O que tem que ter no resumo, pessoal? Que há muita dúvida com relação ao resumo. Eu já começo a dizer que o resumo, geralmente, ele é o último ponto a ser escrito dentro de um trabalho, porque o próprio nome disso, ele tem por intuito resumir todo o trabalho. Então, ele é feito no final. Então, você faz primeiro referencial teórico, a discussão, etc. E depois, no final, é que você faz o resumo. Mas aí eu vou já adiantar o que o resumo tem que ter. Então, os resumos de artigos científicos devem conter um número de palavras ou caracteres específicos. Se eu não me engano, estou pedindo para vocês até 200 palavras. Então, o resumo tem que ter ali até 200 palavras, escritas em formato de bloco. Tem muitas pessoas que estão escrevendo sem ser em formato de bloco. O que é em formato de bloco? É desse jeito assim, ó, quadradão. Ó. Você vê que está um retângulo aqui, ó, o texto todo? Então, este é o formato de bloco. Espaçamento simples, que não é um e-mail, né? Porque você vem aqui, ó, espaçamento simples de 1, ok? Espaçamento simples. Quanto ao conteúdo, um resumo deve conter obrigatoriamente lá ó, o objetivo geral do artigo, o marco teórico que você vai desenvolver, a descrição básica da metodologia e os principais resultados. Então, o teu resumo ele vai ter que ter mais ou menos isso. Então, se ele tem que ter 200 palavras, vai ser ali uma, duas linhas para falar sobre o objetivo geral, uma ou duas linhas falando sobre o marco teórico, uma ou duas linhas falando sobre metodologia e uma ou duas linhas falando sobre os principais resultados. Então, a seguinte questão é, como é que eu vou fazer um resumo se eu preciso dos resultados, se eu ainda não fiz tudo? Então, o resumo, ele é a última etapa a ser feita. Lembrando que esse resumo aqui, ó, ele tem 55 palavras. Ele pode ter até 200.
Então, teoricamente, aqui ele pode ter o máximo desse tamanho aqui, que dá claramente para que seja escrito de maneira de uma boa maneira, sem que fique prejudicado nenhuma dessas etapas que estão pedindo no resumo, tá? Vou deixar aqui até grifado aqui, que são as etapas importantes que sejam contidas no resumo. As palavras-chave, certo? As palavras-chave devem ter significância com um trabalho no máximo 5 palavras. Então, se você vai fazer um trabalho de análise de acidente do trabalho, nada mais comum de ter palavra-chave aqui, como, por exemplo, acidente, análise, né, precursores, incidente, acidente tecnológico e outros tipos de palavras, a depender do que você vai estar trabalhando. Então, se você for fazer uma análise da P36, você pode colocar ali petroquímica, certo? Petroquímica, ou então extração ou prospecção de petróleo, certo? Vinculado com acidente. Por que as palavras-chave são importantes, pessoal? Porque quando uma pessoa vai fazer uma pesquisa do artigo, ela pode pesquisar por palavra-chave. Então, se você vincular acidente e petroquímica, no momento que o artigo que você for publicar o artigo, e a pessoa for pesquisar, e ela quiser pesquisar, por exemplo, acidente em petroquímica, ela vai conseguir achar o teu artigo de maneira mais fácil. Então, as palavras-chave são importantes, porque ela indica a direção que o trabalho foi escrito. Logo depois, a gente vai ter lá o referencial teórico, certo? O que a gente tem que ter no referencial teórico, que eu vi muita dúvida com relação a isso? Lembrando aqui que nesse referencial teórico, eu nem vou estar cobrando a questão da citação direta, citação indireta, ou coisas do tipo, tá? Aplicação de tabela, aplicação de figura. Não vou estar cobrando como que isso deve ser apresentado. Entretanto, vou estar cobrando algumas questões simples que está mais voltado para a questão do texto. Então, vamos ler. O que é que tem que ter no referencial teórico? Portanto, deve introduzir o leitor ao tema do estudo e, fundamentalmente, dar ao leitor as razões que justificam o objetivo do estudo, certo? Você deve não apenas justificar cada variável teórica a ser estudada, mas também o que pretende fazer com elas. Descrevê-las, avaliar associações entre elas ou testar relações de causa e efeito. Este último aspecto é fundamental e é o mais negligenciado nos artigos de pior qualidade. Colocar no último parágrafo os objetivos. Então, o referencial teórico que a gente está apresentando, pessoal, você vai lá pesquisar o seu acidente, você vai pesquisar alguns artigos, você vai discutir, né, apresentar o que tem nesse referencial teórico, tudo que está naqueles artigos, certo? Então, tem pessoas que falaram sobre fatores de risco, quais os riscos do setor petroquímico, por exemplo, fazendo esse exemplo, né, do setor da P36, qual o risco do setor petroquímico, qual a estatística que tem no setor petroquímico, qual as variáveis macrodeterminantes que podem levar ao acidente no setor petroquímico, entendeu? Então você vai pegar todo aquele emaranhado de referencial teórico que você fez e vai começar a colocar ele num texto. Lembrando que esse texto você tem que procurar desenvolver uma coerência. Então, trabalhe um pouco dentro desse referencial teórico, de maneira que você consiga escrever um texto que tenha coerência, certo? Do início ao fim. É como se fosse realmente um texto ali argumentativo, ok? Então, você vai fazer com coerência. Na hora que chegar nos dois últimos parágrafos, pessoal, então o referencial teórico vai ter ali uma página e meia, certo? Então, na hora que chegar nos dois últimos parágrafos, você deixa eles, ou o último parágrafo, ou os dois últimos parágrafos, os objetivos do trabalho que você está analisando. Então, lembra que na primeira etapa você já escreveu lá o objetivo geral e o objetivo específico? Então, nesse momento agora, não vai ter um ponto, um tópico específico de objetivo geral específico. Por quê? Porque você vai colocar ele no final do seu referencial teórico, ou a gente pode colocar aqui até assim, ó, introdução. Tá? Introdução, introdução, porque aqui vai estar o seu referencial, né?
Introdução, porque dentro da introdução é que vai estar contido o seu referencial teórico. Então, no final dessa introdução, vai estar aqui o seu parágrafo de objetivos gerais e objetivos específicos. E o que, que eu quero que vocês façam na discussão, pessoal? Esse é o tópico mais difícil de ser escrito, tá? Porque o que, que eu vou querer de vocês? Agora, nesse momento, eu vou estar querendo que vocês realizem uma discussão entre aquilo que você estudou, escreveu, né, dentro do seu referencial teórico e dentro de sala de aula, que a gente tem discutido, justamente para fazer uma discussão entre o que você achou da análise do acidente e o que a gente tem discutido dentro de sala de aula, certo? Então é aqui que o autor vai conversar com o leitor, né, com o leitor, para convencê-lo que seus dados são válidos e que sustentam adequadamente suas conclusões. Então é aqui que é o pulo do gato que vocês vão ter que desenvolver. Ou seja, ter o esforço de analisar o acidente baseado no seu ponto de vista para embasar a sua conclusão final, certo? O autor mostrará também a relação entre suas conclusões tem com o conhecimento estabelecido até o momento. Então, você vai ter lá o referencial teórico, você vai cruzar o seu referencial teórico com as aulas e com o livro, né, o acidente e a organização, certo? Então, nesse momento aqui, ó, você vai estar cruzando o referencial teórico com as aulas que a gente teve e com o livro que a gente está que a gente leu no primeiro momento, que todos fizeram uma resenha, certo? Por isso que nesse momento é interessante você revisitar a resenha que você fez. Então você vai conseguir discutir se dentro do seu referencial teórico os aspectos que estavam no livro foram abordados, ou se não foram abordados, e você pode trazer uma discussão falando assim, ó, nos artigos que eu li, os problemas trazidos no acidente de organização não foram abordados, ou foram abordados, entendeu? Então você tem a liberdade de trazer essa discussão que será bastante enriquecedora no quesito de análise de acidentes, ok? Portanto, é um texto argumentativo, onde se demonstra certas conclusões. Então, nesse momento, nós vamos demonstrar certas conclusões que depois elas basicamente serão repetidas nas considerações finais, porque considerações finais a gente não inventa nada. A gente só reforça aquilo que já foi dito dentro do artigo. Evidentemente, as conclusões aparecem aqui. Isso não impede que elas sejam repetidas por motivo de ênfase no item seguinte chamado considerações finais. Que são essas considerações finais aqui, tá, pessoal? Então, este é o item aqui, ó, é o item mais importante, né, de certa forma, né, mais importante dentro de um artigo, porque justamente ele vai trazendo aqui as discussões do entrelaçamento. Se vocês forem verificar, em artigos, tem aqui um outro tópico, que é metodologia, entre a introdução e a discussão. Entretanto, como não tiveram aula de metodologia científica, eu não vou estar pedindo este tópico de metodologia científica, ok? Não há necessidade de fazer um tópico de metodologia científica, ok? Considerações finais. Aqui você não irá apresentar nada novo. Por quê? Você só vai reescrever aquilo que você já desenvolveu dentro do seu trabalho, certo? Irá apenas destacar as conclusões fundamentadas na etapa de discussão. Então, aqui, pessoal, você não vai inventar a roda, você só vai destacar aquilo que você já encontrou aqui nessa parte de cima. Lógico, com aquela roupagem de que você vai estar fechando o seu trabalho. Lembra lá quando você faz a dissertação que você deixa o último parágrafo para concluir a tua ideia e deixar a tua opinião? Basicamente é isso, você vai concluir com os pontos que você chegou no final das suas discussões, ok? Então, nesse ponto, não cabe também neste item ficar divagando sobre importâncias econômicas ou sociais do seu estudo, seus dados ou suas conclusões. Então, a gente deve limitar as conclusões, né, ou considerações finais, né, que tem embasamento nos dados que você coletou. Então, você vai limitar, certo? As suas conclusões ou considerações finais, certo? Sobre o seu estudo. Por que conclusão ou consideração final, pessoal? Tem diferença? Tem. Por exemplo, se você faz um estudo que você não chegou exatamente a um dado objetivo e não sabe exatamente
se aquilo ainda continua sendo verdade, né? Não é nada físico, matemático ou químico que gerou uma lei, então a gente não conclui, não tem como concluir direito. Então você fala só considerações finais, porque você terminou o seu trabalho, mas só que ainda há necessidade de fazer mais estudos para aprofundamento e você chegar até uma conclusão. Então, dentro do trabalho de vocês, eu considero que seja melhor que seja escrito considerações finais do que propriamente conclusão, certo? Porque ainda haveria muito aprofundamento para que chegássemos a uma conclusão sobre o possível acidente que vocês estão analisando, certo? Vamos lá, pessoal. E o último tópico seria a referência bibliográfica, certo? Que também é importante. Eu vi muitas pessoas pegando o link de uma reportagem ou de um artigo e não sabendo exatamente como escrever o seu artigo, referenciar o teu artigo aqui. Tá? Então, vou mostrar para vocês uma maneira muito mais fácil de vocês referenciar. Lógico que a referência toda aqui, ó, ela é feita na, se eu não me engano, NBR 6023, tá? Seguir a NBR 6023. Só que, como vocês não têm, né, esse estudo metodológico, eu vou ensinar uma maneira de vocês referenciar aqui que é mais fácil, certo? Que você vai seguir a NBR 6023 pelo, né, Google Acadêmico. Então, a gente vai seguir a NBR 6023 pelo Google Acadêmico. Então, como que a gente faz isso, né? Então, um exemplo, eu já coloquei aqui, ó, eu estou usando esse artigo aqui, ó, como ler um artigo científico. Essa referência que eu estou usando para desenvolver esse trabalhinho de vocês. Você vem aqui, ó, nessa aspas, que está aqui do ladinho, ó, clica nela. Aí vai aparecer, ó, MLA, NBR 6023 e APA. Você vem aqui no NBR 6023 e copia. Você vai lá no seu trabalho e coloca, certo? Portanto, esse artigo aqui, ó, foi o artigo que eu usei para fazer todo esse breve resumo sobre o seu trabalho, ok? Então, esse é o artigo que eu escrevi. Como escrever um artigo científico. Se vocês quiserem depois baixarem esse texto, é bem interessante, eu acredito que vai reforçar muito a vida profissional e a vida acadêmica de vocês, porque dentro desse artigo, né, o autor, que é o Gilson Luiz Volpato, ele desenvolve uma série de questões bem pragmáticas, bem detalhadas do que deve ser escrito em cada parte do seu artigo, ok? Então, resumindo, título, letras maiúsculas, negrito, curto, objetivo, para informar e de maneira clara. Nome, ok? O resumo de até 200 palavras, que deve conter objetivo geral, marco teórico, a descrição básica do que você desenvolveu e os principais resultados, certo? Aqui, ó, que tem aqui a descrição básica metodológica, no caso de vocês foi só uma revisão. Só uma revisão da literatura. Então, aqui, a única coisa que vocês fizeram foi uma revisão da literatura, ok? Palavras-chave até 5 e que tenha significância. A introdução, você vai trazer o seu referencial teórico, lembrando que no final você deve colocar no último parágrafo os seus 2 objetivos. A discussão é a etapa que é mais difícil, né? Mais difícil de ser escrita, justamente porque dá um trabalho você fazer essa relação entre o seu referencial teórico, o livro e as aulas que você está desenvolvendo, porque aqui vai estar o seu pensamento, ok? As considerações finais, você não vai inventar nada, você vai só basicamente reescrever os teus resultados aqui de uma outra linguagem, concluindo o seu trabalho e trazendo ali, né, as suas percepções, e o referencial bibliográfico, ok, pessoal? Esse é o trabalho de vocês. Então, qualquer dúvida, eu peço que vocês aí me mandem um áudio, né, via WhatsApp, perguntando sobre os pontos. Mas eu acredito que esse documento ele vai estar no Moodle, assim como esta aula, e acredito que boa parte das dúvidas serão diluídas nesse sentido. No mais, muito obrigado a todos, né, e Deus abençoe nesse seu trabalho.